paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Eu vim trazer uma palavra para vocês rapidinho. Tenha medo e desespero do que eu vou dizer para vocês aqui. Uma verdade. Não deixa isso acontecer com você, porque aí será o seu fim, meu filho. E eu pensei na palavra assim, quando abri a Bíblia, saí bem na palavra. Eu tô que nem Noé. Noé pregou 120 anos, dizendo que Deus mandou fazer a arca para ele se salvar com a sua família, porque Deus ia mandar chuva na terra, destruir a terra com a chuva. O povo vaiava, dizia assim, ele tá doido. Como é que pode demorar tantos anos assim para construir uma arca? Ele lá construindo e o povo vaiando não acreditou, até que chegou o dia que choveu. E o povo morreu. Noé, abre a porta, pois o anjo foi lá e trancou por fora para Noé não se compadecer e abrir. Amados irmãos, o caminho estreito, a verdade de Deus é difícil. Você está entendendo? A mentira é fácil de você falar, o engano, né, meus irmãos? É fácil, mas a verdade... poucos são os que dão ouvido, mas Jesus também disse que poucos é que encontram o caminho estreito. Então está tudo certo, né, meus irmãos? Está tudo certo, né? Jesus disse que a palavra dele não é mentira. Ela tem que se cumprir, amém? E aqui uma palavra onde aqui é 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 15, no capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, um rei, né? E disse-lhe, ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. É brincadeira, meus irmãos? Mas se vós o deixardes, ele também vos deixará. Olha, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Amém? Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Então é assim. Se nós deixar o Senhor com as nossas obras, entendeu, irmão? Com as nossas más obras, não buscando o Senhor. Às vezes até mesmo buscando, mas não obedecendo. Aqui, onde está, aqui mais no versículo 7, aqui está. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Você está entendendo, irmãos? Olha, porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Deus fez até isso, irmão, cidade contra cidade ali, uns aos outros se despedaçar, eram perturbadas, né? Deus perturbara elas com toda a angústia, toda sorte de angústia e sofrimento, por causa que deixaram o Senhor e não obedeciam a sua palavra, não buscavam o verdadeiro Deus, não servia a Deus. Então uma coisa que eu vou te falar, tenha muito medo, tenha pavor, não tenha, se você estiver com Deus, se Deus estiver com você, se Ele estiver em seu favor, né? Você não precisa ter medo do perigo que ronda o mundo. Você não precisa ter pavor do que possa acontecer na terra, não. Se Deus está com você, é a seu favor, não se preocupe com isso. Agora, se preocupe se Deus ficar contra você.
pelas suas maldades e desobediência. Amém? A Bíblia, o próprio Jesus diz, olha, vocês não tenham medo daquele que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma, mas vocês temem aquele que tem poder de matar o corpo, né? E lançar a tua alma no inferno, no lago de fogo. E desse vocês tenham medo, desse vocês tenham temor. Amém, irmãos? Hoje você vê as pessoas têm medo de tudo, você não tem medo de Deus, né? Você não tem medo de Deus, Deus é bonzinho. Não, mas Ele é justiça. Aqui está bem claro o profeta, irmão, aqui o Espírito de Deus. Olha bem, o Espírito de Deus entrou no profeta. E diz, ó, Deus está com vocês enquanto você estiver com Ele. E se vocês deixarem o Senhor, Ele também vos deixará. É assim que acontece. Irmão, quantos que deixaram o Senhor, né? Confiaram no homem, nas suas maldades, hoje está perecendo aí, irmão. Está sofrendo horrores. Uns vão para a cadeia, né? Vão ser condenados, outros já foram condenados, foram presos. Porque deixaram o Senhor e foram fazer o que não presta. Aí Deus é contra ti, usando as autoridades. Irmãos, e não adianta ficar bravo com elas, porque é Deus que comanda a terra. Se Deus quiser, a autoridade te livra, te absolve, se você é inocente. Mas se você é culpado, Deus usa elas para te condenar. Amém? Então tenha medo disso. Tenha medo. Amém? Quantos que já passou por esse meu canal, irmão? Quando eles, principalmente quando eu comecei a dizer a verdade, para eles acordar até mesmo sobre a política. Vocês podem caçar aqui no meu canal, há 2 anos atrás, né, quando antes das eleições, no dia 8 de janeiro, aquele dia lá, eu fiz um vídeo 8 horas da manhã. E eu falava para vocês, ai, daqueles que for lá. E depois daquele vídeo eu fiz um outro, Deus dizia, ai dos maus. Aconteceu ou não aconteceu? Mas o povo tem raiva daqueles que falam a verdade, eles querem ficar na mentira, eles querem ficar no engano. Você está entendendo? Quantos que saíram do meu canal, irmão, porque não quer a verdade? Eles querem estar no engano. Você vê os canais das profecias mentirosas? Tem um monte de gente. Tem uma pastora aí, que se diz pastora, agora está numa vaidade terrível. A Valdirene Moreira, né, meu? Ela se sentia a leoa da selva. Todo mundo, ela agia contra eles, né? Era. Passou os 4 anos de Bolsonaro profetizando a respeito de Bolsonaro e do STF. Mal. Quanto o STF e Bolsonaro. O Bolsonaro ganha. E ganhou. Você sabe o que ele está ganhando, né? Então, virou meme no YouTube, irmão. O canal Madeirada Paulista, vocês podem ir lá ver. Ela foi intimada pelo Alexandre Moraes, né? Ia para os quartéis levar as ovelhas, né? Incentivava o povo a ir para o quartel. Você está entendendo? E profetizou mentira, foi desmascarada, porque a verdade ela aparece. Então ela ficou quase rica. Cada vídeo que ela fazia era 500 mil visualizações, porque estava adorando Bolsonaro. Colocou até a foto do homem no vídeo dela lá. Mas era mentira, irmão. Era mentira. Você está entendendo? Mas o povo gosta da mentira. Até hoje ela tem seguidor, irmão. Bastante. Por quê, irmão? O povo é idolatra. O povo gosta da mentira. O povo gosta de adorar Bolsonaro. Ele fez perfume, acho que os crentes tomam banho daquele perfume. Deus me defende, Senhor sem poder. Aí vendeu perfume, né, com a marca dele. Agora tá vendendo capacete. Deus me defenda. Vai pôr aquilo na tua cabeça, vai. Tu vai ficar assim, sem cérebro, como, sabe? Como o seguidor dele, sabe? Você tá entendendo? Deus me defenda. O sangue de Jesus tem poder. Então, meus amados irmãos, vigiem. O povo não é sem cérebro, na realidade, não é sem cérebro. É sem visão espiritual, sem entendimento. O que ele fala, eles falam. Pula lá embaixo na ponta, o povo pula.
Se mata, ele se mata. Vamos matar, eles vai matar. Ficou sem entendimento. Ficou nécio, sem entendimento das coisas. Amém? Mas tem um monte que ainda quer assim. Fazer o quê? Só vai despertar como nos dias de Noé. Quando começou a chuva, aí o povo, Noé, misericórdia, abra a porta, Noé. Que nada. A água veio e consumiu a tudo. Só Noé com a sua família e seus animaizinhos que Deus, um casal, né, de cada animalzinho que Deus livrou. Porque Deus vai falando, irmãos. Até a hora que eu desanimo, eu falo, meu Deus, acho que eu não vou falar mais não. Mas eu não falei 120 anos ainda, né? Tem pouco tempo que eu estou falando a verdade para vocês. Bem-aventurado é aquele que permanece no meu canal ouvindo a verdade. Por mais que você não goste. Maria, tu falou a verdade do meu mitinho. Vai com o seu mitinho que tu vai queimar com ele no fogo do inferno depois. Ele nunca foi crente. Deus não escolhe crente para estar na política, irmãos. Na presidência da república, não. Hoje em dia, não. Você está entendendo, irmãos? Não. Porque o crente fiel, se ele for para lá, é perigoso ele se corromper. Como todos os que antigamente pareciam ser fiel, hoje estão na política, deputado, senador, essas coisas, e pastor. Está tudo corrompido, irmão, na política. Até mesmo os que querem entrar, irmão, Deus dá o livramento, eles não ganham, porque Deus vê que eles vão se corromper, eles é da salvação. Tudo corrompido aí na política, mentindo, brigando, xingando os outros, com fake news, mentira. Olha o exemplo do Malafaia, olha o exemplo. O homem está corrompido, mano, está desviado, jogando as almas no inferno pelo escândalo que ele faz. Você está entendendo, irmão? Então, o presidente da república, normalmente, Deus põe ímpio. Ímpio lá. Por quê? Porque Deus está querendo lá trabalho. Trabalho material. Não é Salvador para você adorar, não. O Salvador já chama-se Jesus Cristo. Esse que é para você adorar. Amém? Lá ele é um homem que quer para você. Todos os homens que sentam na cadeira da presidência, você ora para que Deus dirija ele. Né? Como a Bíblia fala, orai pelas autoridades constituídas, para que vocês tenham uma vida quieta e sossegada. Né? Porque não há nenhuma autoridade constituída que não seja por Deus. Deus coloca lá, dá uma chance. Se fizer bem, vai reinar, vai ser exaltado. Mas é no trabalho material para com o povo. Mexer na saúde, na escola, ajuda os pobres lá, fazendo benefício para os pobres. Enfim, trabalha para o Brasil crescer, trabalho material. Eu não tenho que pegar um presidente e ficar adorando ele, não. Eu tenho que orar por ele, sabendo que quando findar o mandato dele, ele vai sair, outro vai entrar e eu vou ter que orar pelo outro que entrar. Mas sempre ora para Deus, faz ganhar aquele que vai trabalhar pelos pobres, a não ser que você seja bilionário, tá aí. Se é bilionário, tá aí, ó, dê uma ajudinha aqui para a irmã Maria, viu? Ela precisa também, viu? Você tem muito dinheiro, tá bilionário? Você está entendendo, meus irmãos? Então, é o tal coisa. Nós temos que saber a verdade, discernir as coisas. Adora só um, que é três, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas se torna em um. Adora a Deus. O seu socorro vem dele através do homem, se você orar pelo homem. Por que o Brasil está esse desastre aí? Porque o povo, depois que o mito ganhou, o povo esqueceu de Jesus e foi adorar o homem. Aí a ira de Deus se acendeu, irmão, sobre os adoradores dele, sobre a cidade que adoraram ele. Então, horror, irmão. A coisa está feia. Mas bem-aventurado você que é crente firme na rocha. Bem-aventurado é você que não adora homem, sabe? É você que tem ainda a visão divina para entender e separar as coisas. Amém? Você duvida que pode entrar alguém aqui depois no comentário e dizer: irmã, não faz política não, prega a palavra. Pois o povo estava pregando aí, ó. Estava pregando o quê que estava pregando? O povo não estava... Agora, quando fala só na política, adora o político, vocês batem palminha. Bravo! Esse é nosso mito, é o nosso Salvador.
Oh, Jesus. Você tem que se respirar, né? Você não infartar, O homem não fez nada pelos pobres, irmão. O homem não fez nada, o homem passeava e xingava e semeava ódio. E o povo tá adorando o homem. Eu amo meu Brasil, ama não. Ama o teu bolso, a sua família. Sugava tudo. Aquele cartão lá, o coitado, foi tão sugado que ficou mais seco que... Você tá entendendo? Que terra seca na seca de muitos anos. Foi tudo falado, não, nas reportagens. Era tudo com o cartão. Era o cachorro, era os parentes, tudo era tratado. O salário deles eles não mexiam. Tudo era o cartão, tudo é nosso bolso, nossos impostos. Mas Deus o julgará. E outra coisa, antes das eleições, o Senhor me disse que ia tirar ele, porque não tinha rejeitado o mandato dele e ia tratar com ele com juízo. Agora chama a irmã Maria de mentirosa. E o presidente Lula, Deus tinha uma promessa ainda e ele ia ganhar. Tá aí, Lula tá no poder. Pro bem de muitos e tristeza de muitos, tá lá. Amém? E esses dias eu pedindo a palavra para Bolsonaro, Deus diz, não retirarei a minha ira. Você vê que tá aí a ira, né? E pelo que tudo indica, irmão, ele vai para a cadeia, se ele não fugir para outros países, mas só que aqui não volta mais, né, meus irmãos? Tá arruinado, né? Deus, quando tira, tá tirado, e quando ele tá contra você, ninguém te livra. Ninguém te livra, não adianta chorar, caluniar, mentir, fazer estandarte, fazer espetáculo, como tá fazendo aquele espetáculo, coisa horrorosa naquele hospital, né? Não adianta fazer aquilo. Você vê que o presidente Lula foi internado, irmãos, até o corte da cabeça. Ele tampou com o chapéu como prudência, porque o povo não tem obrigação de ficar vendo esse espetáculo de horror. Não tem que ficar vendo os aparelhos, vendo a pessoa lá, sabe? Aquela coisa tenebrosa, não. O presidente Lula ficou muito tempo com o chapéu para ninguém ver o corte na cabeça dele. Uma pessoa, irmão, que não está devendo, como disse, não está devendo nada para ficar enganando a justiça. Ele se cuida, ele se priva do ridículo. Ele se priva, ele não fica fazendo showzinho. Tentando ver se escapa, mas não escapa, não adianta. Você viu, ele tampou tudo com o chapéuzinho, depois que sarou que ele tirou o chapéu. Entendeu? Não ficou fazendo espetáculo, não. Vocês estão entendendo? Alguns pegou um corte na outra vez lá e postou, mas não era ele que ficava lá todo dia fazendo espetáculo no hospital, não. Ele punhava o chapéuzinho, se cuidava. Né? Ninguém tem essa obrigação de ficar vendo essas coisas, não. Aparecendo aqui no meu YouTube, eu vou tirando. Deus me defende, o sangue de Deus tem poder. Então, uma coisa, o que eu tenho para dizer para vocês? Cuidado para Deus não ficar contra vocês. Porque se vocês fazerem errado e Deus ficar contra vocês, ninguém livra. Quem pode livrar alguém da mão de Deus? Ninguém. Ninguém escapa da mão de Deus. Então, esse é o alerta dessa manhã. Amém? Não é aqui política, porque eu não sou política de lado nenhum. Eu sou do lado de quem trabalha. Está trabalhando, eu estou orando por a pessoa. Você está trabalhando? Pois eu vou orar para Deus te dar mais força para você trabalhar pelo povo. Não tem esse negócio de idolatria, não. Viu? Quando saiu o presidente Lula, ou ele for ganhar de novo, ou vir outro, porque quando começar a política, eu vou orar a Deus, ajuda que ganhe um que vai lembrar dos pobres, que vai cuidar dos pobres. Que vai trabalhar pelo povo, Senhor. Eu vou orar para Deus permitir que ganhe essa pessoa. Você está entendendo, irmão? Eu não vou escolher um e ficar aquele. Eu quero aquele porque é aquele. E porque eu gosto desse, não. Quem tem que gostar é Deus. Quem tem que escolher é Deus. Porque Ele sabe quem é que vai trabalhar e quem é que não vai. Amém, irmão? Muitas vezes a pessoa por idolatria, irmão. Aquele homem não era para ter ganhado. Bolsonaro não era para ter ganhado. Porque aquele homem, até gente morrer, ele arruinou muita gente, ele foi uma ruína para o Brasil. Mas por que ele ganhou, irmã Maria? Por causa da idolatria do povo, e Deus permitiu para eles quebrar a cara. Mas para ver se aprendia, mas não aprendeu. E foi fazer pior ainda, por idolatrar o homem. E se lascar. Chorar vai adiantar? Não. Eu sinto a dor daqueles presos em mim, mas fazer o quê? Né? Sua cabeça, sua sentença, fazer o quê?
Senhor meu Deus, meu Pai, está aqui essa exortação. Eu sei que muitos não gostam. Queria que eu tivesse aqui mesmo revelando, sem Deus estar revelando para eles. O que importa é escutar a revelação. Mentindo, ou falando mal do Alexandre de Moraes. Mas esse canal ia quebrar de tanta visualização. Mas esse canal é como, meu Deus, Noé. Pode vaiar, pode desprezar, pode sair dos vídeos, mas é a verdade que tu vai ver. E tudo que a irmã Maria está falando aqui, vocês estão vendo aí, vai ver. Porque é vindo de Deus o conselho. A palavra é da verdade, é de Deus, não é mentira. Senhor meu Deus, me dá graça e força. Senhor, abençoa todos que vão ouvir, que o Senhor vai mandar esse vídeo. Abençoa. Cobre com teu sangue a cada um, dá vitória e livramento, protege essa família. Nesse fim de semana, guarda, protege. E ajuda essa pessoa a não deixar o Senhor ficar contra ela. Porque se o Senhor ficar contra ela, nada livra ela. Ela vai chorar como aqui, ó. Tu vai perturbar ela com toda sorte de angústia. Quando é uma provação e Deus é contigo, tu clama e o Senhor te livra. O Senhor te ouve e te alivia. Mas quando a mão do Senhor é contra ti, você vai chorar, você vai gemer, você vai se lamentar e nada. A mão de Deus vai estar firme. Deus não vai retirar a ira de Deus contra você. Muitas vezes você até morre sem alcançar a misericórdia de Deus. Portanto, é disso que vocês têm que ter medo. É disso aqui. De Deus abandonar vocês pela maldade. Amém? Idolatria e rebeldia. Tenha medo disso. Ó Pai, toma todos na tua mão. Socorra a todos e dá vitória. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Às vezes são uns barulhinhos aqui, a vizinhança. É vitória, mas são boas pessoas, né, irmão? Cada um no seu cantinho. Mexe com a vida de ninguém, graças a Deus, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e guarda o que eu falo. E põe em prática, por gentileza, para você estar bem e no último dia, você ir morar na Nova Jerusalém. Que as ruas são de ouro puro, os muros são de puro jaspe. Onde a beleza das mansões não tem como explicar. E você vai ver Deus e Jesus, ó, como você está vendo esse celular aqui, vendo eu no celular. Vendo como ele é, mas só que é pessoalmente, mais claro ainda. Conversar com ele, você vai poder adorar ele, sentir a sua glória dia, noite e dia. Dê ouvido à verdade, meus irmãos. Sabe? Para de querer ser enganado. Porque Jesus mesmo diz, o caminho largo, muitos que vão, que se entra. Mas o estreitinho é poucos, misericórdia. Que triste, meus irmãos. Só de pensar por saber que tem um lago de fogo com enxofre, a quintura não tem comparação, que a pessoa vai sentir dor lá dentro, como se estivesse vivo, só que não morre. Como Jesus diz, aonde o bicho não morre e o fogo nunca acaba. Vai virar bicho ainda. Deus vai tirar a imagem dele de pessoas, vai virar bicho. Lá vamos supor um cavalo, um urso, uma cobra, uma serpente. Acho que depende do jeito que a pessoa era na terra. E vai virar aquele animal parecido com aquela pessoa. E vai ter o sentimento dela, vai lembrar do pecado dela de noite e dia, sentir a dor como se estivesse vivo. Mas está ali, condenado para a eternidade, a dor. Vê, nós queimamos o dedinho no fogo. Ai, meu Deus, meu dedinho. Sento uma crise de rim, né? Uma dor no rim, vou morrer, porque parece que vai mesmo. Isso não é nada, irmão. Em vista do fogo do inferno. Vai dar luz, oh Jesus, agora morro. Morre não, o duro é o fogo do inferno. Tenha medo disso, viu? Deus abençoe, meus amados. Em nome de Jesus, ora pela irmã Maria, viu? A irmã Maria quer o bem de vocês. Não o dinheiro de vocês, mas o bem de vocês.
Amém? Deus abençoe.